de ônibus e acabou o ônibus passando. A gente deixou passar o ônibus. Em momentos, eu já passei por isso. Eu falo que eu já passei de estar no ponto de ônibus e do nada eu vejo o ônibus passar. É chato pra gente isso. É muito chato quando isso acontece. E às vezes tem momentos na nossa vida que acontece algo assim parecido, e a gente está num lugar, falar coisas, as pessoas estão falando uma coisa, a gente está falando outra assim, tem nada a ver com o assunto. E é isso que Jesus ele vem nos mostrar aqui nesse texto que a gente acabou de ler. E ver que quando Jesus chama os seus discípulos, Jesus foi para um lugar se preparar. Ver que os discípulos não compreenderam o que Jesus queria fazer. Porque Jesus em si foi para um lugar para se preparar. Os discípulos achando que ia descansar. Mas Jesus, ele, como de costume, ele sempre fala o quê? Orar. E Jesus foi e chamou Pedro, Tiago e João. Mas chegou a um certo ponto, ele falou: fique aqui, vigiai e orai. E eu vou ali orar. Quando Jesus foi, orou. Quando ele volta e encontra seus discípulos dormindo, ele chega a Pedro, não pudesse um minuto, pudesse orar uma hora sequer comigo. Você vê que Jesus perguntou a ele: vocês não podem uma hora sequer orar comigo. Jesus queria alguém, queria companhia para orar junto com ele. Mas quando ele chegou, seus discípulos estavam dormindo. E ele pergunta: vocês não podem uma hora sequer orar comigo? Você vê que Jesus estava no lugar de preparação e os discípulos estavam descansando. Às vezes acontece coisas nas nossas vidas que a gente não é para fazer e a gente acaba fazendo. Tem momentos que a gente tem que tirar para orar. Às vezes a gente não ora, às vezes a gente está dormindo. Tem momentos que a gente tem que... Por isso que a Bíblia fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de brincar, há um tempo de sorrir, há um tempo de falar, há um tempo de tudo. Só basta eu e você achar esse tempo. Porque não adianta a gente querer rir em momentos errados, chorar em momentos que não é apropriado, e a gente falar em momentos que não é para falar. Às vezes a gente passa por certas dificuldades na nossa vida e vê que os discípulos estavam com essa dificuldade. Foi um lugar de preparação, não um lugar para descansar. E os discípulos estavam descansando no momento errado, na hora errada. Eu e você passamos por momentos assim. Às vezes a gente tem que fazer algo e a gente não faz. A gente quer fazer algo, quando o apóstolo Paulo fala: o bem que é para eu fazer, se eu não faço, mas o mal que é para eu não fazer, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? São momentos que a gente tem que parar e analisar e pensar: isso é para eu fazer? Eu vou fazer. Mas que não é para eu fazer, eu não vou fazer. Isso foi o que os discípulos fizeram. Eles estavam no lugar certo, fazendo a coisa errada. Às vezes a gente está no lugar errado, às vezes fazendo a coisa errada. Ou às vezes a gente está ao contrário, no lugar errado fazendo a coisa certa, mas às vezes fazendo a coisa certa no lugar errado. E ver que é isso que Jesus quer nos chamar a atenção nessa noite. Porque se a gente fizer como os discípulos, a gente vai estar sempre fazendo a coisa errada na hora errada. E isso foi o que os discípulos fez. E Jesus em si, ele queria companhia para orar, porque sabia o que ia acontecer. Você vê que Jesus foi à parte sozinho orar, mas quando chegou pela segunda vez, encontrou os discípulos dormindo novamente. Falou: novamente vocês estão dormindo, nem uma hora. Porque Jesus sabia que o momento da cruz ele ia estar sozinho. Não ia ter discípulo, não ia ter Pedro, não ia ter Paulo, não ia ter nenhum discípulo, não ia ter Judas, não ia ter ninguém com ele. Mas ele, naquele momento, ele falaram com seus discípulos: vigiai e orai, porque
porque a carne é fraca. Se a gente não vigiar e não orar, a gente sempre vai cair em tentação. E é isso que Jesus sempre está nos alertando, para a gente vigiar e orar, para não cair em tentação. Porque o inimigo das vossas almas anda ao derredor bramando como um leão, só esperando o momento certo para nos tragar. Aleluia! E só basta eu e você determinar não passar por isso. Porque se eu e você fizer que nem os discípulos, a gente sempre vai cair em tentação. Jesus, ele vem e vai de novo orar, e quando chega, ele fala para os seus discípulos: dorme, agora pode descansar. Mas quando Jesus percebe que está vindo o pessoal, Jesus fala: basta, agora não é hora de dormir, não é hora de descansar, não é hora de nada. A hora, aí quando você quer orar, já não é mais hora. Por isso que Jesus, ele nesse momento, ele fala para mim e para você: vamos fazer a coisa certa, no momento certo e na hora certa. Jesus, como o irmão falou, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. É como se aqui tivesse essa porta aí. Para você entrar, alguém tem que abrir. Se tiver fechada, como é que você vai entrar sem você ter a chave? Ninguém entra no lugar sem ter a chave. Você tem alguém que vai abrir. Se nós entraram aqui dentro, porque alguém abriu e a gente entrou. É assim que Jesus fala: eu sou a porta. Você só vai passar por mim. Você só vai se você quiser. Mas Jesus está o tempo todo. Por isso que ele fala: eis que sou a porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Porque são momentos que a gente não deve deixar passar. Porque tem momentos únicos na nossa vida. Momentos únicos, esse que a gente está aqui hoje, nesta noite, para estar ouvindo a palavra de Deus. Porque a gente sabe que o mundo já é do maligno. E a palavra maligno, a gente sabe o que significa. A Bíblia fala que o mundo dorme para o maligno. O mundo dorme. E a gente sabe muito bem que nós estamos aqui para despertar essas pessoas do mundo. Porque Jesus, quando chegou até Betânia, que Lázaro estava morto, mesmo estando morto, Lázaro ouviu a voz de Jesus. Você vê que Jesus falou: Lázaro, sai para fora. Mas ele estava morto. Mas mesmo morto, ele ouviu a voz de Jesus. É por isso que a Bíblia fala: o mundo jaz no maligno. Quando a Bíblia fala isso, é porque o mundo já dorme. E eu e você tem por obrigação de levar o Evangelho, levar a palavra de Deus para essas pessoas, para despertar ela do maligno e acordar ela, mostrar Cristo para ela. Porque hoje, como se trata culto de missões, a gente tem que fazer o quê? Fazer a diferença no mundo aí fora. A gente tem que fazer ao contrário que o mundo faz. Se a gente for de acordo com o mundo, a gente não está sendo diferente do mundo. A gente está no lugar errado, mas fazendo a coisa certa, que é levar a palavra. Porque se a gente estiver no lugar errado e fazendo a coisa errada, isso Jesus não está se agradando. Porque assim como Jesus não se agradou dos seus discípulos, no momento de estar orando, no momento de estar vigiando, os discípulos dormiram. Será que nessa noite a gente está dormindo? Será que a gente está dormindo, não fazendo aquilo que Jesus quer? Porque Jesus, ele quer que a gente vigie, que a gente ore, que a gente busque, que a gente de madrugada possa buscar Ele, porque Ele fala: aquele que me buscar e acharás. Aquele que pede, recebe. E aquele que encontra, aquele que busca, encontra.
Porque se a gente não fizer, irmãos, aquilo que Jesus quer, que é pregar o Evangelho, mostrar o Evangelho, mostrar Jesus ao mundo, a gente vai estar igual ao discípulo, dormindo no momento errado. Não é isso que Jesus quer. E não é isso que Ele quer. Por isso que Ele falou para Pedro: Pedro, dormes? Não podeis vigiar 1 hora? 1 hora? Não podeis orar 1 hora? Às vezes a gente chega na nossa casa, ou às vezes a gente chega aqui na igreja, foi uma coisa que eu achei interessante, não interessante, mas achei diferente, é que quando eu cheguei aqui, o pessoal falaram assim, o pessoal faz oração de gato. Como é que é essa oração de gato? É levantar, dobrar o joelho e levantar. Falei, nossa, essa coisa eu não sabia. Mas você vê que Jesus falou, podeis 1 hora orar comigo. 1 hora. E às vezes a gente quer orar 5 minutos, 2 minutos e acha que já está bom. Jesus está bom. Que nem o pessoal falando, já cheguei e já está bom. Isso não é oração. Isso não é oração. A gente sabe que a oração é específica. A gente sabe disso. Que a Bíblia fala que a gente não sabe orar, mas o Espírito Santo intercede ao Pai por nós. Com choro inexprimível, a gente pede uma coisa, mas na verdade queremos outra coisa. Mas o Espírito Santo, ele vai ao Pai, é isso que ele quer. Na verdade, é dessa forma que o Espírito Santo intercede por nós. A gente, mesmo orando errado, mas o Espírito Santo vai lá ao Pai e fala, foi isso aqui que ele falou. É isso aqui que ele quer. Mas só basta eu e você querer. A gente chega na nossa casa, Senhor, meu Deus, aqui estou, abençoa minha casa, minha família e pronto. Já está bom, já orei. Isso não é oração só? A oração ela tem que ser objetiva, específica, ela tem que ser isso, mas não só 2 minutos ou 3 minutos.